Boa noite, querido telespectador do Conexão Jovem. Quinta-feira chegando, felizmente, final de semana, tá aí. Chegando também, nosso final de semana. E está no ar mais um Conexão Jovem, 10h30 da noite. E olha só, gente, hoje vamos ter um quadro muito legal, o Pergunte ao Pastor. Gente, de todos os lugares do mundo. Não é na mira da verdade, mas vai ter um pastor na mira hoje aqui. Hoje no Conexão Jovem você vai poder mandar a sua pergunta, você que é o nosso seguidor no Twitter. E tem muita música com o cantor Wagner Dida aqui no Conexão hoje. E tem também hoje. o Dia do Jovem Adventista que vocês vão conferir hoje no programa, que tá só começando. Vem com a gente. Vem com a gente. Contigo em harmonia plena, enxergar o que não posso ver com olhos humanos, sentir tua graça derramada sobre mim e retirar de minhas mãos as obras que não vêm de ti. Quero inundar meu coração. Wagner Dida, hoje aqui no Conexão Jovem. Dida, que prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Lu. A gente sempre se encontra aqui na TV, você trabalha aqui também. Seja bem-vindo, viu? Eu que agradeço, demorou, mas eu vim, né? Demorou, mas veio. É um prazer ter esse rapaz hoje aqui no Conexão. O Dida cantou no meu casamento, é um prazer enorme ter você aqui, viu? E claro... Não, vou levantar, deixa eu por cumprimentar. favor, Hoje esse eu tenho que Dida, cumprimentar aqui de pé. E Alessandro, beleza? E o nosso violeiro oficial. Aí, Alessandro, obrigada, Alessandro, por estar. Vocês estão bem sintonizados hoje, os dois de xadrez aqui, ó. Pra combinar. Agora, gente, é o seguinte, você que é o nosso twitteiro, você pode levar aqui, ó, o novo CD do Dida. Seja o nosso seguidor no Twitter, @PGConexãoJovem, e usa a nossa hashtag Jogo da Velha Conexão Jovem, tudo junto, sem acento. De repente você vai ganhar aqui, ó, Wagner Dida, não é isso, Dida? Com CD certeza. aqui de presente. Dida, e aí, tem previsão do próximo trabalho? Como Se Deus quiser, ano que vem. Já tô falando mesmo para o pessoal da gravadora já ano que vem. Já se adiantar? Já ficar bem que ligado que ano que vem eu quero gravar outro. Pronto. Beleza. Gente, é o seguinte, também tem o nosso estudo bíblico para jovens. Você sabe que uma vez por mês nós estudamos um tema aqui desse estudo. Nessa semana, na segunda-feira, estudamos sobre o perdão, não é isso, Chapa? Sobre o perdão. Então você pode ganhar esse presente aqui, esse presente do Conexão Jovem. É interessante você ter, por quê? Porque a gente conversa aqui, debate o tema e você vai acompanhar todas as perguntas que nós debatemos aqui no programa. Então você acompanha aí de casa e a gente aqui vai conversando e tal. Beleza? Então passe nosso blog. Estudo, Luciana, dia 8 de outubro. A gente vai abordar outro tema aí. Vamos falar sobre o sábado, dia 8 de outubro, né? Então passe nosso blog, tá aqui na tela, novotempo.com/Conexão Jovem, beleza? E aí, Chapolin, como é que são os nossos twitteiros aí? Eu vi que tem muita gente tweetando, hein? Tem. Como a gente falou que ia ter a pergunta ao pastor, tem muita gente até perguntando, olha só, por que tudo de ruim que acontece colocam uma culpa no diabo? É certo ou não? Segura essa pergunta aí. Na mira da verdade hoje, que Conexão na Mira hoje. Resposta. E tem muita gente mandando um abraço, pra mim e pra você também. Ah, um abraço pra todos esses nossos twitteiros queridos, os nossos amigos no Facebook. Que dia 22 desse mês tem o Dia Mundial sem carro. Isso. Todo mundo anda de bicicleta. E o Conexão Jovem apoia essa campanha, usa a hashtag, twitta pra gente hoje, usa a nossa hashtag, claro, Jogo da Velha, Conexão Jovem, tudo junto, mas usa também Jogo da Velha sem carro, que aí você vai estar também alertando os nossos seguidores aí sobre essa campanha. Você que anda de carro nesse dia pode... Transporte público, transporte público, andar de bicicleta, transportes alternativos. Deixa o carro em casa e sai aí, se desloca com transporte coletivo. É bom que aí você vai sentir... o calor humano. O calor humano, vai estar todo mundo junto. Agora você tem um desafio, viu? No dia 22, eu tô treinando já. Dia 21 você vem trabalhar de ônibus. Dia 21 não, dia 20. Dia 20, né? Isso. Beleza, então. Agora você trouxe uma matéria pra gente? Tem. Na realidade, eu quero aproveitar pode lembrar. Falar da minha passagem na cidade do Rio de Janeiro esse final de semana. Nós passamos por lá, gravamos algumas matérias
E foi bem legal. Gente, esse Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, né? Quero mandar um abraço pra galera da igreja de Botafogo, para o pessoal do Sevencast, que é um projeto muito legal. Vocês vão conferir aqui no Conexão Jovem também. Então aguarde que tem muita coisa legal chegando aí do Rio de Janeiro. A Luciana, inclusive, não queria voltar do Rio de Janeiro. Ela ligou e falou assim, eu não vou voltar, quero ficar no Rio de Janeiro. Vou ficar mais um mas pouco voltou por aqui. pelo compromisso. É isso aí, valeu, Luciana, pela volta. Mas a Luciana gravou um vídeo lá a respeito do projeto, né, do Dia do Jovem Adventista. Olha só. Um momento de reflexão, né? A gente pode pensar um pouco mais como lidar com o nosso próprio adventismo e como transmitir essa mensagem, que é uma mensagem muito bonita para pessoas que estão vivendo um mundo muito diferente do nosso. Eu acho que hoje o maior objetivo é despertar nas pessoas a curiosidade e a necessidade delas de um Deus, assim. Eu, pelo menos, sinto que a maioria das pessoas nem se interessa por Deus, por religião, por nada, né? Então, assim, para mim o maior desafio é esse, você mostrar que você acredita numa coisa que pode fazer diferença na vida delas. O grande desafio do jovem é estar mesclado com a sociedade e influenciar a sociedade para o bem e não ser influenciado por ela para o mal. Esse é o grande desafio. Foi sobre isso que eu preguei hoje aqui, né? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então o sal, ele só vai ter uma utilidade enquanto ele estiver exercendo o seu papel de sal em meio à massa. Aí Jesus disse, quando o sal perde o seu sabor, perdeu a sua função. Acho que a primeira coisa é estar conectado com ela, né? Não adianta você querer falar com alguém que não quer te escutar, né? Acho que a primeira coisa é ser amigo dessa pessoa, estar próximo dela, entender quem é ela, né? Porque eu acho que a gente se acostumou muito a uma religião de coisas. E a nossa religião não é de coisa, a nossa religião é de uma essência, né? Então, acho que é muito importante a gente conhecer a essência das outras pessoas, até pra gente... Às vezes a gente aprende com elas também. Tá na hora da gente começar a conversar sobre isso, né? Acho que fica um pouco cada um no seu canto, tentando lidar com os seus problemas e com as suas dificuldades. A partir do momento que a gente se une e começa a trocar experiência, a gente começa a se sentir mais forte, né? E a mensagem começa a ser mais relevante. É uma linha muito tênue, sabe? De a gente, saber se misturar com o mundo e não ser do mundo e influenciar o mundo. Se a pessoa vive numa vida totalmente fora de religiosidade, fora de relacionamento com Deus, acho difícil ela ter esse clique, assim. Acho que a partir do momento que ela entende quem é esse Deus e como ele pode fazer a vida dela melhor hoje, não só no céu, numa vida eterna, mas que ele pode transformar a vida dela hoje, aí começa a ser relevante. É isso aí, quero aproveitar e mandar um abraço aí para a turma da Igreja de Botafogo que recebeu a nossa equipe com muito carinho. Sábado foi o dia do Jovem Adventista, que na verdade dia do Jovem Cristão, né? Com certeza, não é só do Jovem Adventista. Não é do Jovem Adventista só não, a gente tem vários jovens aí de várias outras denominações que acompanham o Conexão Jovem, a TV Novo Tempo, e você é muito bem-vindo. Então sábado foi o seu dia também, parabéns. Aqui no Conexão todo dia é dia do Jovem Cristão. Exatamente. Maravilha. E os nossos twitteiros aí, como é que estão? Luciano, o pessoal tá falando pra você ir morar no Rio de Janeiro. Opa, mas seria aqui, um privilégio. O Cláudio Luiz falou o seguinte... diga, né, carioca. Carioca de Petrópolis. O Dida é suspeito falar. E tem gente mandando abraço pra você, o Samuel San 7. Abraço. Gente, agora é o seguinte, vamos para o nosso quadro, Pergunte ao Pastor, com o pastor Alexandre Martins, que já está aqui. Roda a nossa vinheta. Maravilha, esse negócio aqui tá aparecendo hoje na mira da verdade, hein, pastor? Pois é. Você vai assumir o papel do Leandro Quadros, eu vou fazer o papel do Tito, então. Acho que eu tenho um pouco menos de cabelo que ele, né? E não falo assim com aquele sotaque bonito que ele tem e tudo, mas o Leandro é insubstituível, né? Então tem pergunta aqui que a gente, se depender, passa a bola pra ele responder, não na mira da verdade. Legal. Mas aqui no Conexão você é insubstituível também, pastor. Obrigado, com Chapa. certeza, Valeu, seja obrigado. bem-vindo, Vocês são muito pastor, mais uma carinhosos. vez Muito bom estar aqui. Oi pra galera Paulo, aí. Essa correria. Peguei um trânsito bom hoje, pensei que não chegava, mas cheguei. Quero Deus aproveitar abençoe sempre, né? e agradecer a sua esposa, que também está aqui com a gente hoje, veio te fazendo companhia, né? Graças a Deus, é sempre bom viajar com ela, né? Uma maravilha, uma bênção. Agora, pastor, o intuito desse quadro é aproximar, né? Aproximar os nossos jovens do pastor, e a gente aqui troca uma ideia. A gente sabe que você tem uma experiência de vida, mas a contribuição que o jovem tem a dar também sempre é muito bem-vinda. Com certeza. Na verdade, assim, até tem uma coisa comigo.
Às vezes a gente vai fazer um programa para jovens e é impressionante um detalhe. Pastor, faz um programa para jovens e tal. Aí eu pergunto, que tema vocês querem que eu fale? E geralmente sempre o mesmo tema, entendeu? E quando a pergunta parte deles é sempre mais legal, porque a impressão que dá é que sempre surge uma necessidade que a gente ainda não estava esperto, que a gente não sabia ainda, e que está rolando no meio da juventude. E quando ele tem oportunidade de perguntar, e se ele tem essa intimidade, essa porta aberta, para chegar para o pastor, para um amigo e tal, é sempre muito legal. É uma necessidade real, basicamente, né? O que o jovem está perguntando não é só aquilo que o pastor já leva pronto para ele, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa assim, o problema, a necessidade é essa, mas de repente pode ser que naquele momento, naquele local, para aquele público, né, seja uma outra necessidade, uma outra dúvida e tal. Agora, nós teremos duas perguntas aqui de dois jovens que eles pediram para não serem identificados. Eles vão ligar para a gente daqui a pouquinho, mas antes teve uma pergunta aqui já do Twitteiro, né? O Cláudio Luiz, ele fala o seguinte, pastor, essa aqui tá na mira da verdade, vamos lá. Porque tudo de ruim a gente acredita ao diabo, isso é certo? A gente nunca tem culpa, sempre o diabo tem culpa, coitado. Olha, na verdade, uma vez eu ouvi uma frase de um escritor muito famoso, escreve muito bem, chamado Brennan Manning. Ele inclusive é citado por um cara que escreveu O Monge Executivo, aí, que é um livro que é extremamente lido aí pela galera. Ele diz o seguinte, né, que o pior inimigo do ser humano, por incrível que pareça, não é o diabo, é ele mesmo, é o ser humano mesmo, né? É o eu, é destronar esse eu. Agora, eu acho que o fato da gente sempre reputar o diabo as coisas ruins é porque o diabo acabou se tornando o ícone do mal, né? Das coisas que são ruins. Num universo onde nada acontece por acaso na vida de ninguém e onde a gente tem um Deus que é dono de toda a história, então a gente entende que mesmo que seja o diabo, né, o inimigo, trabalhando, fazendo mal para as pessoas e tal, muitas vezes a culpa não é que não é dele, indiretamente acaba sendo, porque quem introduziu o pecado acabou sendo ele. Às vezes é por escolha nossa mesmo, é por vontade nossa, é por decisão nossa, consciente muitas vezes, sabendo que a gente não deve percorrer por aquele caminho, mas a gente percorre, arquiteta, né? No livro de Provérbios tem um texto que diz assim, né, que algumas coisas desagradam o Senhor, mas algumas ele abomina, né? E uma delas é pés que se apressam para o mal, né? É gente que premedita o mal. Pastor, enquanto a gente não consegue contato com os nossos... Tem uma pergunta internacional hoje aqui. Tem, Luciana? Diretamente de Portugal. Já tá no ponto aí essa pergunta, Aline? Que é a nossa diretora? Tá no ponto? Então roda aí, Chapolin. Roda aí a pergunta diretamente de Portugal. Opa! Olá, Luciana e Tiago. Meu nome é Sofia, moro em Portugal. Não posso dizer que tenho ou que sigo uma religião, mas gostaria de colocar uma pergunta, ou melhor, solicitar um comentário ao pastor. Eu gostaria de saber se, na sua opinião, considera possível viver a fé sem ter de optar por uma religião. Existem variedíssimas religiões, o que se traduz em diferentes formas de ver e experienciar a fé. Será possível viver esta mesma fé prescindindo de optar por uma religião? Obrigada e desde Portugal envio um abraço a todos os seguidores do @PG Conexão Jovem. É uma pergunta capciosa, né? Porque assim, principalmente nesse momento em que a gente vive, nesse momento filosófico do mundo que a gente vive. Porque hoje a impressão que se tem é a seguinte, não existe nada absoluto, tudo é muito relativo e etc e tal, então de repente a espiritualidade também é relativa, as coisas que envolvem, até a religião e a fé também são relativas. Agora eu digo o seguinte, a palavra religião, ela significa religar. Então se a religião tem uma função na história humana, é aproximar o homem de Deus. Então veja bem, eu creio particularmente em um caminho da verdade. Esse caminho, ele não está atrelado a uma religião, mesmo porque esse caminho é mais antigo do que qualquer religião. Porém, é fato de que algumas religiões renegam esse caminho e não aceitam esse caminho da verdade. Então, desenvolver espiritualidade por si só, seria a gente dizer assim, é mais difícil. E outra coisa, a religião, a igreja, ela foi criada por Deus para um convívio social também. Então, quando a pessoa vive uma fé individual, quando a pessoa vive uma fé só para ela, quer dizer, ela está se eximindo desse convívio pessoal. E religião, não existe religião, na verdade não existe fé, não existe cristianismo, sem duas coisas básicas. Duas coisas básicas. Amor, e você não pode amar sozinho, e servir. Por isso, o círculo religioso muitas vezes se torna o caminho, o meio de o ser humano conseguir desenvolver a sua vida cristã, o seu ministério, o seu dom, o seu serviço
ajudando o próximo e servindo a Deus. Agora, não é porque eu faço parte de uma religião que eu estou salvo. É aí que está. A religião, ela não vai salvar o indivíduo.